Um avanço importante. Depois de 10 anos em tramitação no Congresso Nacional e intenso debate público, foi aprovado, no início de julho, o projeto de lei 7168 de 2014 do Senado, que estabelece normas para parcerias entre União, estados e municípios com organizações não governamentais. A matéria, que acaba de ser sancionada, é chamada de Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil, as OSCs. O texto propõe aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil, além de melhorar as práticas de transparência e gestão pública para fortalecer o papel delas como instrumentos de participação social e democrática. Esse é o assunto do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Constantin Gerber, advogado e pesquisador da PUC São Paulo, Fernando Rossetti, cientista social, e Juliana Andrade, advogada. Bem-vindos. Obrigada. Segundo dados recentes da pesquisa FASFIL, Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos, existem no Brasil cerca de 300 mil organizações da sociedade civil. A maior parte delas surgiu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconheceu a organização e a participação social como direitos e valores a serem garantidos e fomentados. O que o novo marco regulatório traz de avanços a essas OSCs? Comecemos por aí. Fernando, o que o marco regulatório traz de novo para as relações entre estados, entre Estado, União, estados e municípios, e as organizações da sociedade civil? Eu acho que ele avança no sentido de definir um instrumento único para a relação entre governo e organizações da sociedade civil. Até agora, o contrato que existia entre governo e organizações da sociedade civil, ou ONGs, como as pessoas costumam chamar, era o mesmo contrato que é usado do governo federal para fazer parceria com estados ou com municípios. Então, ele não conseguia dar conta da realidade das organizações da sociedade civil. Era um contrato muito complexo e tinha uma série de problemas para as organizações da sociedade civil. Esse contrato não previa concorrência, então agora ele prevê que você deve ter um chamamento público. Então, tem avanços significativos, mas é importante entender que esse avanço acontece depois de 11 anos de um tenebroso inverno para as organizações da sociedade civil. Foi um período muito ruim, esse período do governo Lula, do governo Dilma. O governo Dilma prometeu lá no começo que ia resolver o problema em 6 meses. Não é só ONGs, organizações da sociedade civil, não tem apenas a ver com a relação com o Estado. Então, é uma parte, uma contribuição inicial importante, mas é muito limitada dentro de todo um período onde as organizações da sociedade civil sofreram muito no Brasil. Certamente vamos falar mais sobre isso, mas Juliana, bem-vinda. Como é que se avalia o valor, o sentido e a contribuição desse marco regulatório que acaba de ser sancionado pela Presidenta da República? Bom, eu acho que é muito relevante para as organizações e também para o administrador público, porque tem um olhar diferenciado para essas organizações, essas parcerias. Tudo era muito tratado através de convênio, né, que foi esse instrumento que o Fernando mencionou, e o convênio ele não abarcava a realidade das organizações. Era tudo burocrático demais, voltado especificamente para órgãos públicos, e as organizações tinham que se adaptar da forma que dava, né, para executar os seus projetos. Então, essa legislação específica para as entidades traz uma forma muito mais simples, mas ao mesmo tempo... Simplifica, de fato? Exato, simplifica porque o termo, o instrumento utilizado é específico para elas, né? Não tem aquela carga de poder público como a outra parte. E isso
tem impacto na própria execução do objeto das parcerias, como também nas prestações de contas, a transparência com que essas entidades são chamadas e com que elas firmam as parcerias. Então, a relevância maior na simplificação e na participação social efetiva dessas organizações nas políticas públicas, que era tudo muito partindo do poder público e as organizações tendo que se adaptar. E da forma que o marco regulatório traz agora, tem a outra mão, digamos, né? A participação da entidade de uma forma dela, né? Um caráter mais significa um importante social. avanço, né? Sim, porque é elas que estão, na prática, executando projetos e sabendo como é a realidade de cada população atendida, de cada grupo específico. Então, elas têm um caráter muito mais técnico para opinar de que formas essas parcerias podem ser concretizadas e executadas. Constantin, entra na roda, bem-vindo novamente. Queria também a tua avaliação sobre o novo marco regulatório. Bom, a lei ela buscou atender demandas, né, da sociedade civil. Então, havia uma série de problemas na parceria com o Estado. Isso era um quadro de insegurança jurídica, muitas vezes, para as organizações que, depois de ter firmado determinada parceria, se viam em meio a processos administrativos do Tribunal de Contas, e uma das inovações dessa lei é estabelecer um prazo para o Estado para analisar as prestações de contas, e bem como também estabelece critérios muito bem delineados de como deve ser feita essa prestação de contas. É possível dar um exemplo desses critérios? Bom, agora existem relatórios de execução do objeto e relatórios de execução financeira, isso por parte das organizações da sociedade civil, além de ter relatórios também feitos pelo próprio administrador público, que é um relatório de monitoramento e avaliação, e também um relatório feito por uma comissão de avaliação e monitoramento. Isso a parte do que já existe dos controles feitos tanto pelo Ministério quanto pelo Tribunal de Contas. Pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. Pelo Ministério do Poder Executivo. O Ministério Público também pode ter um papel, mas não está na lei. Mas você está falando efetivamente de qual ministério? De qualquer ministério que estabelecer a parceria? Sim. Isso é o chamado controle interno, não é? Eu não estou te perguntando isso para que fique claro para o nosso telespectador Sim. e ouvinte, pelo seguinte, quer dizer, uma coisa é fazer parcerias com organizações sociais, o governo federal, mas o Estado também faz, os estados também Sim. fazem, os municípios também fazem. Quando fazem, a parceria não é com um ministério, tá certo? Sim, aí seria uma secretaria. Com uma secretaria no Estado, no município, ou com ministérios, no caso do governo federal, tá certo? É isso? Sim. Fernando, você falou de uma coisa, queria voltar avançar para esse ponto. Você falou, olha, depois de 11 anos de um longo inverno nas relações entre organizações da sociedade civil, que são tradicionalmente, talvez mais amplamente as ONGs, mas não só as ONGs, né, as chamadas OCIPs, OSs, né, organizações sociais, enfim, tem algumas características dessas organizações da sociedade civil, e você falava de um longo inverno só porque faltava marco regulatório adequado, ou porque as relações entre o Estado, em nível federal, estadual e municipal, e as organizações da sociedade civil ainda precisam avançar no Brasil, e em direção a quê? Eu vou primeiro trabalhar um pouco o conceito sobre o que a gente está falando, que bicho é esse, organização da sociedade civil. Então, tem um termo meio guarda-chuva que se usa, que é ONG, organização não governamental, que é um termo que não existe na lei, mas é um termo que se usa desde a Constituição de 88, que veio a ser usado muito na década de 90. Depois, essas ONGs começaram, na verdade, você tem dois enquadramentos jurídicos, ou é uma associação sem fins de lucro, associação civil, ou é uma fundação. Então, sempre as ONGs, as OSCs, né? Ou é uma fundação ou é uma associação. E aí você tem qualificativos, OCIP, ou uma organização social e assim por diante, que qualifica. O que aconteceu
Na década de 90, lembra que a gente tinha a discussão... Qualifica, inclusive, determina atribuições possíveis, né? Isso, como é que ela presta conta, quais o tipos que ela de pode incentivos fazer, que ela tem, etc. o que ela faz, coisas assim. O que aconteceu? Na década de 90, lembra o consenso de Washington, o Estado mínimo? Se teve uma proliferação enorme de ONGs executando serviços, ora que eram do próprio Estado, entrega de serviços de assistência, serviços de educação. O Estado entregando a gestão do seu próprio serviço público para essas organizações. Mas também se teve um crescimento democrático muito grande depois da ditadura, depois da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né? Políticas públicas de saúde, o SUS, políticas públicas de infância e adolescência, de assistência, passaram a ter conselhos de gestores que tinham representação do Estado, representação da sociedade civil e assim por diante, que a Constituição de 88 traz a participação da sociedade. Então, uma ONG, uma organização da sociedade civil, é um conjunto de pessoas que se reúnem por uma causa pública que não é necessariamente do Estado. Naquela época, na década de 90, você teve uma ocupação muito grande desse espaço pela sociedade, pelas empresas e assim por diante. A partir do governo, especialmente do governo Lula, você tem um movimento pendular que não aconteceu só no Brasil, você vê isso acontecer na Venezuela, na Bolívia, no Equador e assim por diante, de um Estado, uma visão e uma ideologia de um Estado muito mais forte, muito maior e muitas vezes como se o público fosse apenas estatal. Então, a dificuldade de 96 a 2005, por exemplo, triplicou o número de ONGs no Brasil, o número de organizações da sociedade civil, triplicou, foi até 300 mil o número que você deu no começo. Depois, a partir de 2001, 2002, 2003, esse crescimento diminui e aí você teve os escândalos e um processo de criminalização das ONGs, as CPIs das ONGs, e parecia que as ONGs eram um problema, ao ponto de que hoje a imagem pública das ONGs no Brasil é pior do que das empresas. Você tem muito mais corrupção no campo empresarial do que no campo das ONGs, mas hoje tem uma percepção negativa em relação... Isso é um campo de negociação de interesses não necessariamente lícitos, às vezes lícitos, mas de interesses e, portanto, de alguma promiscuidade entre o Estado, em nível municipal, estadual, federal, e as organizações da sociedade civil, não é? Essa imagem colou, né? E essa discussão é ruim porque, no fundo, sei lá, o Centro da Cultura Nordestina, que é uma ONG, uma organização da sociedade civil, ou a Associação de Bairro, a Associação do Bairro, qualquer um aqui de São Bernardo, são associações que não recebem dinheiro do governo. Isso são cidadãos como a gente que se reúnem por uma causa que é pública para fazer. Absolutamente Mas hoje, legítimo. Hoje parece que você, estando numa ONG, o que você quer é ganhar dinheiro do governo e para benefício privado e não para benefício público. Então, houve uma distorção e, na minha opinião, isso foi a partir do Estado. O marco regulatório, de certa maneira, ajuda, de certa maneira não, objetivamente, ajuda a evitar e mesmo a melhorar essa imagem que, em parte, né? Porque eu acho que também se reconhece, tem uma ambiguidade, também se reconhece muitos serviços prestados pelas ONGs, mas também arranhado por uma imagem de uma certa promiscuidade, possível promiscuidade de algumas com o Estado brasileiro. Você acha que o marco regulatório ajuda a refazer essa imagem e tirar esse arranhão? Ajuda, porque uma das ideias do marco regulatório é também mostrar que as ONGs não são esse lugar criado para obter recursos públicos com fins pessoais, né? Uma das questões do marco regulatório, inclusive, é que para firmar determinadas parcerias e receber recursos, a organização tem que ter experiência em projetos. A gente tem muitos casos de ONGs... No mínimo 3 anos de experiência. 3 anos. Então, a gente tinha muitos casos, desses casos das CPIs das ONGs, em que as ONGs eram criadas com 1 mês, 2 meses de existência, elas recebiam recursos e, na verdade, elas não iam executar projetos. Elas foram criadas para receber recursos para fins pessoais. ONG de fachada. ONG de fachada, ONG fantasma, né? Enfim. Então, o marco regulatório vem mostrar também que o interesse das ONGs, das 300 mil ONGs, que das 300 mil, 10 mil recebiam recurso público, recebem recurso público. Então,
por que criminalizar todas as outras 290 mil que não recebem recurso público e são vistas como no mesmo pacote. Depósito de recurso público para fim pessoal. Então, o marco regulatório ajuda isso? Ajuda, porque se você tem projetos que têm resultados e ONGs que têm 3 anos de funcionamento e provam essa capacidade técnica, é um requisito para você provar que o dinheiro está sendo utilizado para fins de políticas públicas, para fins sociais. Adequados, né? Para fins adequados. Maravilha, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo e a gente já volta com o próximo bloco do programa. Até já.